TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. A gente chega ao nosso sábado com o resumo da semana. Olá, Roberta. Olá, Jorge. Olá para você que nos acompanha. Seja muito bem-vindo. Lembrando que você pode mandar para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para os nossos canais. Nos ajude a fazer os nossos telejornais. E quais são esses canais, Jorge? Tá na sua tela, tvccorreidamanhã@gmail.com, nosso e-mail oficial e, é claro, nosso WhatsApp, o DDD 24, telefone 99323 1675. Manda sua mensagem, participa aqui com a gente, viu? Vamos então às notícias deste sábado, dia 26 de julho. O uso da assinatura gov.br cresce 90% em 6 meses. Nova variante da Covid-19 circula na cidade do Rio de Janeiro. Petrópolis tem a segunda maior taxa de assédio sexual do estado. A audiência determina que o valor da passagem de R$ 5,30 seja mantido em Petrópolis. Rodoviários da Turp realizam nova paralisação em Petrópolis, a terceira em menos de um mês. Vereadores pedem CPI para fiscalizar desvios na Prefeitura de Nova Friburgo. E você vai ver também que festa de Santo Antônio se torna patrimônio cultural de Petrópolis. Agora no Correio Serrano na TV. Olha, a gente começa a nossa edição, claro, olhando as notícias do nosso Correio da Manhã, edição de final de semana. A gente vai direto para a nossa página, lá no nosso Petropolitano, conferir o que é notícia aqui na nossa Serra, viu? Por lá, Frente Parlamentar em Defesa da Vida é criada, a comissão levanta a bandeira de pró-vida em Petrópolis. A vida pede independência. Foi essa frase que a vereadora Gilda Beatriz, do PP, justificou a criação da Frente Parlamentar em Defesa da Vida e da Família, instituída na Câmara Municipal de Petrópolis na última semana. O objetivo é a criação de um espaço de interlocução entre parlamentares e sociedade civil para uma comunicação maior envolvendo entidades públicas, privadas e a sociedade, que visam defender e garantir as políticas em defesa dos valores familiares que se oponham à legalização do aborto. E olha, ali do lado, ali, olha, nas Petropolitanas, reunião com o LNCC para consolidar o setor tecnológico. Claro, sempre muito importante, primeiro que Petrópolis é um polo, né, disso. Então, olha só, o prefeito de Petrópolis se reuniu na quinta-feira com o diretor do Laboratório Nacional de Computação Científica, a fim de consolidar o setor tecnológico no município. A reunião aí, né, contou com a presença do secretário de governo, Fred Procópio, do subsecretário de Desenvolvimento, Marcelo Rodrigues, claro, para discutir exatamente essa melhor aí participação de Petrópolis como polo tecnológico no país. Lá embaixo, Petrópolis marca presença no Transformar Juntos 2025. Tá aqui, vários secretários ali fizeram parte desse evento. Que é um evento do Sebrae, né? Que exato. O objetivo foi debater e impulsionar políticas de desenvolvimento econômico, inovação e melhoria da gestão pública. Mas eu preferi uma foto deles trabalhando em vez de ali com um sorriso largo, cheio de presentinho na mão. Pois é. Lá no nosso Serrano, pessoal, fala de futebol, título estadual de futebol com DNA petropolitano, mas tem ali do lado nas Teresopolitanas muita informação também. Três Córregos recebe a trupe da cultura nesse domingo, então tem tempo aí para você ver, viu? Tá aqui falando um pouquinho sobre isso. E lá embaixo no Serrano fala ali, ó, eleição em Três Rios, porque lá foi decretado, né, as eleições suplementares em Três Rios ainda não foram agendadas. Contudo, se confirmou que
Jonatas Dico será um dos pré-candidatos para disputar a cadeira do Executivo Municipal. A gente fala isso porque lá teve aquele problema, né? O prefeito eleito e o seu vice-prefeito foram aí retirados do cargo pelo TSE, teve a candidatura impugnada e aí agora vai ter que ter outras eleições em Três Rios. Pessoal, é isso, muita notícia no nosso jornal ainda, muita coisa para você conferir, mas você confere nas bancas, R$2 somente. Nas bancas, nesse fim de semana, R$2. A gente faz agora um rápido intervalo e na volta você vê que o movimento nos aeroportos brasileiros cresce 10% este ano. Você vai ver também que o Estado eterniza Carlos Alberto Parreira na Calçada da Fama, no Maracanã. Correio Serrano volta já. Enquanto você pensa que poderia ganhar igual aos homens, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. Estamos de volta. E a utilização do serviço de assinatura eletrônica do gov.br teve um crescimento de 90% no primeiro semestre de 2025 em comparação ao mesmo período do ano passado. Entre janeiro e junho deste ano, o serviço foi usado 95 milhões de vezes.
A solução foi desenvolvida pelo Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, em parceria com o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação e a Universidade Federal de Santa Catarina. O serviço permite assinar eletronicamente documentos com a mesma validade jurídica de um documento físico. De acordo com o Ministério, a assinatura gov.br é classificada como avançada, o que significa que conta elevado nível de confiança e segurança. Para assinar digitalmente na plataforma do governo federal, é preciso ter uma conta de nível prata ou ouro no gov.br. Uma conta de nível prata é conseguida a partir do reconhecimento facial para a conferência da foto com a da Carteira Nacional de Habilitação. Também é possível ter uma conta nesse nível a partir da validação dos dados em um dos 16 bancos credenciados na plataforma. Já para ter uma conta ouro, que permite acesso a qualquer serviço público digital e garante uma ampla segurança para os cidadãos, é preciso fazer o reconhecimento facial com base nos dados da Justiça Eleitoral ou pelo QR Code da Carteira de Identidade Nacional, ou ainda a partir de um certificado digital compatível com a ICP Brasil. A partir do login, o usuário faz o upload do arquivo que deseja assinar. Agora, olha só, a pré-matrícula para novos alunos da Educação de Jovens e Adultos, o EJA, da Rede Estadual de Ensino, já estão abertas. Quem fez as inscrições na última semana, a confirmação tem que ser feita até o dia 29 de julho. Os interessados devem se inscrever exclusivamente pelo site matriculafacil.rj.gov.br. Caso não tenha acesso à internet, o candidato pode ir a uma escola e fazer a inscrição. Para se matricular na EJA presencial, o estudante deve ter ao menos 15 anos de idade para o ensino fundamental 2 e 18 anos para o ensino médio. Ao todo, serão mais de 45 mil vagas ofertadas nas escolas estaduais. No ensino médio, o curso tem duração de 2 anos, divididos em 4 módulos, cada um correspondendo a um semestre. 2 módulos possuem componentes curriculares com ênfase em ciências humanas e outros 2 em ênfase nas ciências da natureza. Em todos, o aluno tem língua portuguesa e matemática. A matriz curricular está adequada às novas diretrizes curriculares da EJA. A EJA é uma modalidade de educação básica com identidade própria, pautada nos fundamentos conceituais representados pelo princípio de equidade, diferença e proporcionalidade, e pelas funções reparadoras, equalizadora e qualificadora, que visam a garantir uma oferta de qualidade aos estudantes de diferentes perfis e faixas etárias matriculados nessa modalidade. Tanto aqueles que não tiveram acesso à escola, como os que abandonaram os estudos pelas mais diversas razões. Com a certificação da educação básica, o aluno pode ingressar em um curso técnico ou superior, além de conquistar melhores oportunidades de trabalho. No ato de inscrição, basta o candidato ou o responsável escolher a unidade escolar que deseja e a alocação será feita por ordem de conclusão da inscrição, de acordo com a disponibilidade de vagas. Após esta etapa, o candidato terá sua vaga reservada e vai receber a convocação no e-mail informado. Ele deverá comparecer à unidade em até 2 dias úteis para confirmar a matrícula, ou perderá a reserva de vaga. E vale ressaltar que quem fizer a inscrição na semana entre os dias 21 e 25 de julho, a confirmação deve ser feita até o dia 29 de julho. E o governo do estado do Rio está investindo aproximadamente 53 milhões de reais na expansão e modernização do sistema socioeducativo fluminense. Serão construídas 8 novas unidades com a criação de 219 novas vagas. As obras, executadas pela Empresa de Obras Públicas do Estado do Rio de Janeiro, incluem centros com infraestrutura moderna, que vão dispor de quadras poliesportivas, sala de aula, unidades de saúde, alojamentos, áreas exclusivas para servidores e reforço no sistema de segurança. A iniciativa faz parte de uma política estadual que alia segurança pública a oportunidades de reintegração social. O projeto aqui vai ser um projeto modelo, para a unificação geral, de maneira a fazer gerar uma estadia um pouco mais confortável, que tem muito mais infraestrutura, e pensando em todos os aspectos, tanto no aspecto ambiental como no aspecto de convivência dos jovens. Segundo o diretor-geral do Degase, Victor Pobel, as novas unidades vão oferecer ambientes mais seguros e humanizados para os adolescentes, além de contribuir para a regionalização das medidas socioeducativas. A gente tem hoje obras em andamento, são 4 unidades de internação e 4 de semiliberdade, com a expectativa de ficar pronto para 2025, obras sendo realizadas a pleno vapor pela EMOP, unidades
modernas, com energia solar, né, água de reuso, evitando o desperdício, tudo dentro do padrão da lei do SINASE. Então, a expectativa é da gente ter um equipamento bem moderno. Com esse passo, o governo do estado aposta na educação e na profissionalização como estratégias fundamentais para diminuir a reincidência de infrações no estado do Rio de Janeiro. O projeto conta ainda com parceiros como o SENAC e a FAETEC para cursos profissionalizantes. Serão construídas, ao todo, 8 novas unidades, com 219 novas vagas em todo o estado. E olha, a Fiocruz confirmou que uma nova variante chamada XFG do vírus SARS-CoV-2, causador da Covid-19, está circulando no município do Rio de Janeiro. Por meio de uma estratégia de vigilância estabelecida em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde do Rio de Janeiro, a linhagem foi identificada em 46 casos de Covid-19 diagnosticados do dia 1º a 8 de julho, respondendo por 62% dos genomas analisados no período. Em todo o ano, Petrópolis registrou 109 casos de Covid-19. Em julho até dia 18, foram 2 casos registrados. Diante disso, especialistas apontam novamente a importância da vacinação. O método de prevenção é considerado positivo por muitos petropolitanos. Sim, eu já estou ciente, é sempre importante se vacinar, principalmente que eu tenho tias idosas em casa e por isso que a gente tem que ter vacinação, todo mundo tem que se vacinar. Então, pessoal, vamos se vacinar, por favor. Prevenir, né? A gente não ter mais problemas. Sem a vacina, a gente corre mais risco. Já vacinei todas as doses. Eu acho importante, quem tiver para tomar outras doses também deve procurar uma área médica. Detectada inicialmente no Sudeste Asiático, a linhagem XFG tem se espalhado rapidamente por vários países e foi classificada pela OMS como variante sob monitoramento. Apesar disso, não há sinais de gravidade da doença ou de impactos significativos na eficácia da vacina ou de antivirais. Segundo a biomédica Lívia Dias, que é do Rio de Janeiro, as pessoas devem estar mais atentas em relação aos sintomas da doença. Essa gripe que a gente parece ser gripe não é gripe, já é a variante da Covid, então a gente tem que estar mais atento, né, mais alerta quanto a isso. Aí intensificar a vacinação não só contra a Covid, mas também sobre a influenza. Dados da Secretaria Municipal de Saúde de Petrópolis apontam que foram aplicadas até a última quinta-feira, dia 17, 3.838 vacinas contra a Covid-19, uma cobertura vacinal de 2,98%. A média vacinal nacional está em 2,79%. Apesar da vacinação ser o meio mais eficaz de prevenção, existem outras maneiras de prevenir as doenças. Máscara cirúrgica, né, o distanciamento social, né, a higiene com álcool, né, e evitar aglomeração, né, que a Covid não acabou, na verdade está sofrendo mutações genéticas, né, mas ela continua por aí. Utilizo o álcool em gel, né, o tempo todo na bolsa, carrego o tempo todo o álcool em gel, porque sei que ele é uma das formas da gente não tocar o nariz, a boca, essas áreas que são mais acessíveis para pegar esse tipo de bactéria, né, de vírus. A gente tem que tomar vitamina D, tem que ficar mais restrita dentro de casa, evitar muito tumulto. E dados do Instituto de Segurança Pública, o ISP, mostraram que Petrópolis tem a segunda maior taxa de assédio sexual de todo o estado do Rio. O município está atrás apenas da cidade do Rio de Janeiro. Além dos assédios, o município também aparece com números preocupantes em outros crimes contra as mulheres. Petrópolis registrou 8 casos de assédio sexual contra mulheres entre janeiro e maio deste ano, segundo dados do ISP da Mulher, que é o painel do Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro. O número coloca a cidade em segundo lugar no ranking estadual, atrás apenas da capital, que teve 69 registros no mesmo período. Apesar de menor em números absolutos, Petrópolis apresenta risco proporcional mais alto. Com cerca de 290 mil habitantes, Petrópolis registrou um caso de assédio a cada 36 mil habitantes nesse período. Já o Rio de Janeiro, com 6,2 milhões de moradores, teve um a cada 89 mil pessoas. Ou seja, o risco em Petrópolis foi mais que o dobro do que na capital.
Além dos assédios, o município também aparece com números preocupantes em outros crimes contra as mulheres. Entre janeiro a maio deste ano, foram registrados um feminicídio, 2 tentativas de feminicídio, 2 homicídios dolosos, além de 5 tentativas de homicídio. Também foram registrados 40 casos de difamação, 27 de violação de domicílio e 1 de constrangimento ilegal. Só que falta a prevenção. É não chegar ao ponto de ir para a justiça, porque a justiça está sendo cumprida. Segundo dados do Dossiê Mulher, outro painel do Instituto de Segurança Pública, os crimes contra mulheres em Petrópolis vêm crescendo desde 2021. O total de registros saiu de pouco mais de 2.300 naquele ano para cerca de 2.900 em 2023. Tem que ter penas mais duras para os homens. Eu visualizo que as penas ainda não dão cadeia para os homens. Elas ainda dão medida protetiva de afastamento. Segundo a advogada, a Lei Maria da Penha é uma medida protetiva que preza de forma imediata pela vida da vítima. Só depois, o homem é denunciado pelo crime que cometeu. Se a lei fosse mais dura, se a pena para ele fosse mais rigorosa, talvez ele não cometeria mais esse crime. Não chegaria a agravar o crime e talvez não chegaria ao feminicídio. A divulgação desses dados acontece dias após a Câmara Municipal aprovar uma reforma administrativa da Prefeitura de Petrópolis que altera a estrutura de várias secretarias, incluindo a que trata das políticas para as mulheres. Entretanto, a medida foi criticada por parte da oposição e dos movimentos sociais, que veem o enxugamento como um retrocesso nas políticas públicas voltadas às mulheres. A Constituição obriga a gente a ter direitos de ser segurado. Só que, infelizmente, existem políticas públicas que impedem isso, por questões financeiras, por questões até políticas mesmo. Em nota, a Prefeitura de Petrópolis ressaltou que a reforma administrativa suprimiu cargos vagos da Secretaria de Direitos e Políticas das Mulheres, medida que não implica no funcionamento da Secretaria e nem na estrutura da rede de proteção e acolhimento às mulheres vítimas de violência. E a aviação comercial brasileira bateu recordes no primeiro semestre de 2025, nos primeiros 6 meses desse ano. 61,8 milhões de passageiros viajaram em voos domésticos e internacionais. A movimentação nos aeroportos cresceu 10% na comparação com o mesmo período do último ano. De janeiro a junho deste ano, foram 13,8 milhões de turistas em voos internacionais, alta de 15,3%. Em voos nacionais, o crescimento foi de 8,6%, com movimentação superior a 40 milhões de pessoas. De acordo com o levantamento do Ministério, com base no relatório de demanda e oferta da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC, entre os 10 maiores aeroportos do país com maior movimentação, o melhor desempenho foi observado no Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio de Janeiro, que passou de 6,5 milhões de passageiros para 8,2 milhões de viajantes em 2025, crescimento superior a 26%. Com cerca de 6 milhões e 200 passageiros transportados, o Aeroporto Internacional de Confins, em Belo Horizonte, também teve destaque no semestre, com alta de quase 15%. O maior terminal do país, o de Guarulhos, em São Paulo, cresceu 8% nos 6 primeiros meses do ano, com quase 22 milhões de passageiros. Embora tenha perdido uma posição no ranking dos mais movimentados, o aeroporto de Brasília apresentou alta de 7,6% no período, com movimentação superior a 7 milhões e meio de pessoas, o melhor resultado desde 2019. Segundo o secretário nacional de Aviação Civil, Tomé Franca, a perspectiva é positiva para os próximos meses diante dos investimentos públicos na infraestrutura de aeroportos e também do apoio institucional às companhias aéreas. E a calçada da fama do Maracanã ganhou mais uma estrela. Foram eternizados os pés de Carlos Alberto Parreira, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. Com a homenagem, o treinador entra para o seleto grupo de personalidades que marcaram época e ajudaram a construir a grandeza do estádio. O momento da homenagem é simbólico e acontece um dia após a comemoração de 31 anos do tetracampeonato do Brasil, com Parreira à frente da seleção.
Ali na conquista, em 1994, o ex-técnico Carlos Alberto Parreira também soma títulos da Copa América em 2004 e Copa das Confederações em 2005. Parreira é o primeiro técnico que não atuou como jogador a receber a homenagem. O que eu queria no futebol era ser preparador físico. E fui da seleção, campeão do mundo, e de repente foram me empurrando. Quando eu vi, eu era técnico de futebol também, e graças a Deus, campeão brasileiro, como Fluminense, campeão do mundo, campeão da África e vai por aí afora. Então, me sinto muito feliz, realizado, pleno, porque foram coisas que eu sempre fiz com o maior prazer e orgulho, que o futebol foi e é a minha vida. Ao todo, Parreira comandou 6 seleções e participou de 9 Copas do Mundo. Pela seleção brasileira, são 117 jogos disputados, sendo 64 vitórias, 39 empates e apenas 14 derrotas. Com o ex-técnico no comando, o Brasil marcou 246 gols e sofreu 89. Agora, na calçada da fama, Parreira se junta a mais de 100 nomes da história do futebol brasileiro e mundial. O futebol brasileiro, tenho certeza, que deve muito de sua história à sua competência técnica, aos seus estudos. O senhor reinventou o papel de técnico no Brasil. E eu lembro quanto o Brasil se uniu em torno dessa seleção, quanto o sentimento de nação foi restabelecido a partir daquele ano de 94. E você vai ver depois do intervalo que Justiça suspende aumento salarial do Poder Executivo de Petrópolis. E você vai ver também, pacote de medidas é anunciado para beneficiar Previdência Municipal. Voltamos já. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Enquanto você acha que alguma coisa deveria ser feita contra o racismo, a Alerj faz. As leis que você precisa, a Alerj faz. Baixe o aplicativo da Alerj e conheça seus direitos. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O Rio Imagem Baixada já superou a marca de 650 mil exames. Com cuidado especial para a saúde da mulher, o maior centro público de diagnóstico da América Latina tem capacidade para fazer 40 mil exames mensais e traz tudo num só lugar para atender com mais agilidade e eficiência. Rio Imagem Baixada, 9 meses. Chegou o resultado. O que era para poucos, agora é para todos. Governo do Estado do Rio de Janeiro. O trabalho não para, é todo dia e é de todos. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja.
Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse www.correiopetropolitano.com.br. TVC, a TV do Correio da Manhã. Estamos de volta. E olha, mais uma vez os petropolitanos, usuários do transporte público, foram pegos de surpresa com mais uma paralisação dos serviços na manhã de terça-feira. Alguns petropolitanos não conseguiram nem mesmo chegar ao trabalho. Além dessa situação, a Prefeitura de Petrópolis informou, durante a madrugada de terça-feira ainda, que o pedido do aumento da passagem não foi homologado na Justiça e permanece em R$ 5,30. Eu até falei com o meu chefe que não tem condição de eu trabalhar hoje, porque como é que eu vou sair daqui a pé ou de bicicleta, seja o que for, não tem condição. Eu saí daqui do centro da cidade para ir no Cid Carneiro trabalhar. Não tem outra opção, é voltar bem para casa e perder o dia, infelizmente. Os rodoviários da empresa Turp Transportes realizaram mais uma paralisação nas linhas da empresa, quando os coletivos não chegaram a sair da garagem. Esta é a terceira vez em menos de um mês. Os usuários do transporte público em Petrópolis foram surpreendidos pela paralisação dos serviços, logo no início da manhã. É o caso do Felipe, que tentava retornar para casa, após passar a madrugada no trabalho. Estava saindo do trabalho agora, fiquei sabendo num serviço que não tem ônibus da Turb. Eu acho que certo a paralisação, mas prejudica o trabalhador também. Vou tentar pegar um táxi agora. E aí? A empresa vai me ressarcir o dinheiro? Quebra, Quebra a gente, Difícil. Por volta das 10h40 da manhã desta terça-feira, o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Petrópolis informou que os rodoviários da Turp entraram em paralisação por conta do não pagamento do adiantamento salarial, que deveria ser efetuado até o dia 20, conforme o acordo coletivo da categoria. Além da paralisação, o transporte coletivo em Petrópolis enfrenta ainda uma outra batalha. A tarifa seria reajustada a partir desta terça-feira, mas nesta madrugada, perto de 1h da manhã, a Prefeitura de Petrópolis divulgou uma nota relatando que o preço da tarifa permanece em R$ 5,30, até que o juiz da 4ª Vara Civil homologue o pedido feito pelo município. Na noite de ontem, o Sindicato das Empresas de Ônibus, o CETRANSPETRO, havia informado que o reajuste no valor da tarifa para R$ 5,90 já valeria a partir da 1ª desta terça-feira. Nós conseguimos agora na Justiça bloquear o aumento da passagem de ônibus. Ou seja, hoje, dia 22/7, terça-feira, não teremos aumento da passagem, até que o processo seja definido no seu mérito. Então você que pagará em dinheiro pagará R$ 5,30 e você que pagará em cartão. Caso pague R$ 5,90, o seu valor será ressarcido no próprio cartão. Tá? Então todos terão direito a pagar os R$ 5,30 ou R$ 5,15, de acordo com o que está estipulado no processo atual. O preço atual já não agrada a população, muito menos um novo aumento no valor. Isso é um absurdo, Essa passagem eu acho que está muito cara. Petrópolis você anda 10, 15 minutos, pagar R$ 5,90, quase R$ 6. Então é um absurdo, viu? Aí está esfolando os passageiros, É muito caro essa passagem. Passagem de R$ 5,90 nessa cidade, não tem como. Não tem como. E eu fiquei sabendo que o CETRANSPETRO está querendo aumentar para R$ 6,40. Cara, para pensar, R$ 6,40 numa passagem para tu andar 10 minutos, 25 minutos. Não tem como, não. Eu achei absurdo, Um abuso, porque foi um aumento, assim, inesperado, E um valor muito alto, uma diferença grande. De R$ 5,30 para R$ 5,90, Foi um aumento realmente absurdo. A Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes apresentou ao juízo uma planilha detalhada, conforme foi determinado pela decisão judicial dentro do prazo que foi dado e como prevê o contrato, mas ainda não houve decisão homologada nem mesmo a sentença. Ou seja, as empresas não podem realizar a cobrança de um novo valor até a decisão da Justiça. E em meio à novela sobre o possível reajuste da tarifa do ônibus, a 4ª Vara Civil de Petrópolis realizou também na terça-feira uma audiência especial para discutir o assunto. Na ocasião, o valor da passagem de R$ 5,30
foi mantido. Na audiência desta terça-feira, ficou acordado que a tarifa dos coletivos urbanos deve retornar para os valores que eram praticados até o dia 21 de julho, ou seja, R$ 5,30 para pagamentos em dinheiro e R$ 5,15 para as cobranças feitas nos cartões de bilhetagem eletrônica. O Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Petrópolis, o CETRANSPETRO, havia confirmado o reajuste da tarifa no início da noite de segunda-feira. Mas, na madrugada de terça-feira, através de um comunicado oficial da Prefeitura, o Executivo informou que o valor de R$ 5,30 seria mantido. Apesar disso, o CETRANSPETRO ressaltou novamente que os valores fixados desde 2023 são considerados defasados em relação aos custos atuais do sistema de transporte. Fator que tem provocado um desequilíbrio econômico e financeiro nos contratos e que afeta a qualidade dos serviços. O sindicato ainda destacou o cenário da Turp Transporte, afirmando que, pela condição financeira, não tem conseguido arcar dentro do prazo com salários e benefícios dos rodoviários. A gerente do CETRANSPETRO, Carla Rivetti, falou que o sindicato vai cumprir com todas as decisões judiciais. Nós vamos cumprir, e já estamos cumprindo integralmente toda e qualquer decisão, sem qualquer questionamento. E aguardamos os desdobramentos judiciais para tentar buscar uma solução para o sistema de transporte que está visivelmente em crise. O diretor-presidente da CPTrans, Luciano Moreira, ressaltou sobre a importância de restabelecer o serviço e falou sobre a paralisação irregular. A gente tem buscado de maneira direta e amigável, de certa forma, o restabelecimento do serviço ainda para os níveis de essencialidade. O sistema de transporte ele é essencial e, por isso, essa paralisação imediata e 100% paralisada tem características de ilegalidade. E a União da Juventude Socialista de Petrópolis realizou na segunda-feira uma manifestação contra o aumento da passagem de ônibus na cidade. A passagem de ônibus em Petrópolis aumentou à meia-noite de terça-feira. O novo valor foi homologado pela 4ª Vara Civil da cidade após estudo encaminhado pela Companhia Petropolitana de Trânsito e Transporte, a CPTrans. A manifestação contra o aumento da passagem ocorreu aqui na Praça Dom Pedro, no Centro Histórico. Apesar disso, a partir de terça-feira, dia 22 de julho, a tarifa do transporte público vai passar a custar R$ 5,90. O reajuste representa um aumento de 11,3% em relação à antiga tarifa de R$ 5,30. O documento que justifica o reajuste também inclui uma revisão dos dados de demanda e oferta do transporte público na cidade. Apesar desse aumento, as empresas Cidade Real, Turp Transporte e Cidade das Hortênsias, que operam o sistema de ônibus em Petrópolis, entraram com uma ação na Justiça pedindo um valor ainda maior, R$ 6,40. Segundo elas, há um desequilíbrio financeiro nos contratos e o setor vive uma situação de calamidade. E somente depois de 32 horas chegou ao fim a paralisação dos rodoviários da empresa Turp Transportes em Petrópolis. A retomada dos serviços foi anunciada ali por volta de 8h30 da manhã de quarta-feira. Logo no início da manhã desta quarta-feira, após mais de 24 horas de paralisação, o Sindicato dos Rodoviários informou que a categoria decidiu retomar os serviços, após a promessa de pagamento dos salários até sexta-feira, dia 25 de julho. O Sindicato dos Rodoviários informou que a causa da paralisação seria o não pagamento do adiantamento dos salários dos rodoviários, que deveria ter sido feito até o dia 20 de julho. Para alguns usuários do transporte coletivo, a situação não é justa com os rodoviários. Eles estão no direito deles. O problema todo é que ninguém tem como não trabalhar e não receber. Já é a 3ª ou a 4ª greve deles, fizeram 2 paralisações de advertência e não resolveu. Então é o certo, está correto. Mas eles estão certos também, né? Falta de pagamento, complicado. A situação é bem precária, né? Mas eu também entendo o lado dos motoristas, porque eles também precisam, né? E é o sustento deles. O anúncio da retomada dos serviços aconteceu às 8h30 da manhã desta quarta-feira. E aos poucos o serviço voltou à normalidade. Esta foi a 3ª paralisação em menos de um mês. E mais uma vez estava relacionada ao atraso nos pagamentos. Apesar de reconhecerem a motivação como justa, os usuários foram prejudicados pela paralisação. Praticamente não consegui trabalhar. Cheguei aqui, não tinha ônibus, retornei. E hoje estava em casa aguardando a ordem de voltar a trabalhar. Ontem foi difícil.
para voltar, tive que andar um pedaço, até porque eu trabalho lá no Roseral, tive que ir lá para o Itamaraty para pegar o ônibus para vir para o centro. Hoje seria minha folga, né? Então o que eu fiz? Eu já transferi minha folga para ontem, aí eu já fiquei em casa, mas hoje, aí como voltou, não me atrapalhou tanto, né? Se o pagamento dos salários não for efetuado até o dia 25, como foi prometido, há um risco de uma nova paralisação. Pois é, agora olha só, na última semana o TJRJ suspendeu a vigência aí de uma lei municipal de Petrópolis, que concedia o aumento de 70% dos salários de membros do alto escalão do Executivo Municipal. A decisão foi tomada após a ação ajuizada em conjunto ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, e pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP. Através da decisão da desembargadora Maria Inês da Penha Gaspar, proferida no dia 18 de julho, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, TJRJ, suspendeu a vigência da Lei Municipal número 8.990 de 2025, que estabelecia o aumento de 70% nos salários do prefeito, vice-prefeito e secretários municipais de Petrópolis. Na liminar, a desembargadora destacou que o efeito suspensivo serve para evitar prejuízos ao município por conta dos pagamentos do alto escalão. A decisão foi tomada após a ação ajuizada em conjunto ao Partido Socialismo e Liberdade, o PSOL, representado pela vereadora Júlia Casamasso, pelo deputado estadual Yuri Moura e pelo Sindicato Estadual dos Profissionais de Educação, o CEP, que pediram análise do caso por considerar que esse aumento fere o princípio constitucional da anterioridade legislativa, que determina que aumentos dessa natureza só passem a valer a partir da próxima legislatura. Apesar da medida provisória, o prefeito Inkurrami já havia anunciado o congelamento do aumento desses membros do Executivo por 180 dias, alegando crise financeira no município no dia 16 de julho, 2 dias antes da decisão do TJRJ. Além disso, outras ações foram tomadas devido à situação, como a reforma administrativa que extinguiu cargos comissionados em diversas secretarias do município. Colocamos a cidade em estado de calamidade financeira. Com isso será possível corte de contrato, corte de aluguel, corte de comissão, enfim, tudo com o intuito de diminuir o custo da máquina pública. E também suspendemos a recomposição salarial do prefeito, do vice-prefeito e dos seus secretários, mais uma vez visando a diminuição do custo da máquina pública. Pois é, questionado pelo Correio Petropolitano, a Prefeitura aqui de Petrópolis considerou a liminar inválida, já que suspendeu os pagamentos por 180 dias. Gente, não é inválida. Não é inválida. Porque agora está suspenso de vez, não tem aumento, tá, Prefeitura? Não volta não volta de 180 dias, não tem aumento. E não demonstrou um sinal que vai recorrer da decisão judicial. Assim, espero que realmente não recorra. 70% de aumento no salário dos nossos parlamentares e do gabinete da prefeitura ali do alto escalão, do secretário, não dá, né, próprio gente? Prefeito. Impróprio para esse momento da cidade. Não, né? A cidade está num buraco, uma crise tá na bacia das almas, literalmente. Uma crise jamais vista. E aí aumenta em 70%? É chamar realmente o povo de bobo. Vamos voltar aqui porque, como parte das ações de medidas para enfrentamento da crise financeira que o município de Petrópolis está enfrentando, a Prefeitura aprovou na Câmara Municipal de Vereadores um projeto de lei de reorganização administrativa do Poder Executivo. O texto aprovado na Câmara Municipal de Petrópolis inclui uma série de medidas que visam uma reforma administrativa no Executivo Municipal, após o decreto de calamidade financeira anunciado pela Prefeitura na última quarta-feira, dia 16 de julho. Dentro da reforma está prevista a criação da Secretaria de Habitação e a integração da Secretaria de Pessoa com Deficiência, Mobilidade Reduzida e Doenças Raras com a Secretaria de Esportes. A reforma também extingue integralmente a Secretaria de Trabalho e Economia Solidária, criada em 2023. A extinção da Secretaria da Pessoa com Deficiência, que foi acoplada à Secretaria de Esportes, que tem uma sede que não tem acessibilidade. Então, a gente já tem um primeiro problema grande aí. A gente tem uma redução muito grande da Secretaria da Mulher, que foi uma conquista histórica para as mulheres petropolitanas, que foi uma grande dificuldade de ser aprovada. E a gente teve a redução praticamente ao CRAM. Então, a Secretaria de Mulheres está reduzida hoje ao Departamento
o Centro de Referência de Atendimento à Mulher. O texto da reforma administrativa tem a finalidade de tornar a máquina pública mais funcional e adequada à realidade atual do município. O texto foi enviado pelo Executivo na última terça-feira, dia 16, e aprovado durante sessão no mesmo dia, o que, segundo a vereadora Júlia Casamasso, dificultou a análise das cláusulas apresentadas e não possibilitou a inclusão de emendas que reduzissem os impactos das mudanças à população. Foi muito ruim porque é uma reforma de mais de 80 páginas que foi protocolada no mesmo dia para ser votada no mesmo dia na sessão. Então a gente já vê um problema porque a gente não consegue se aprofundar para entender o que essa reforma está propondo de fato. Porque a gente precisa comparar, ela tá modificando uma lei já existente. Então a gente precisa comparar ponto a ponto o que está mudando. A gente precisa estudar a lei que está vigente, a proposta de reforma para entender, bater os pontos ali, entender o que realmente vai mudar, o que realmente tem impacto bom, de melhoria. A Prefeitura de Petrópolis também obteve a aprovação do projeto que amplia o número de cargos efetivos na Secretaria de Educação. A medida visa viabilizar a convocação dos aprovados no concurso público realizado no ano de 2022, mas a convocação só ocorreu em dezembro de 2024. A medida não cria novas funções, mas ajusta o número de vagas para o secretário escolar, educador da educação infantil e professor de educação básica, conforme a real demanda da rede. A legislação anterior previa um número insuficiente de cargos, o que impedia a nomeação mesmo com o concurso homologado. E, além disso, vai suprir cargos vagos na Secretaria de Segurança, Serviços e Ordem Pública e da Secretaria de Direitos e Políticas das Mulheres. Cargos estão sendo cortados, mas quais cargos? A gente precisa analisar, porque se forem cargos que são fundamentais para atendimento da população, para formulação de políticas públicas, a gente tem que pensar 2 vezes antes de cortar esses cargos. Com a reforma, a Prefeitura visa ainda dar continuidade às nomeações dos aprovados nos concursos públicos do município ao longo deste ano. O que aconteceu no dia 16 de julho, a gente não votou com qualidade, a gente não se debruçou, todas as emendas que foram propostas foram rejeitadas. Então, assim, é muito ruim esse tipo de acontecimento, essa forma de operar do Poder Executivo. Então, sem dúvida, isso é muito ruim. Mas o impacto que a gente vai ter dessa reforma administrativa é nos serviços da população. É a população que vai ser impactada. Ainda falando de reorganização, a Prefeitura de Petrópolis apresentou também um pacote de medidas com o objetivo de promover a recuperação da saúde financeira do Instituto de Previdência e Assistência Social do município de Petrópolis, o INPAS, tá? São 3 projetos de lei aprovados pela Câmara Municipal no dia 16 de julho, que intitulou aí o Regime Municipal de Recuperação Previdenciária, além da criação do plano de cobertura da insuficiência financeira, do plano financeiro e o plano de amortização do déficit atuarial desse momento, né? Que significa que o dinheiro que existe hoje no INPAS não é suficiente para pagar todas as despesas futuras que já estão prometidas. Além da reestruturação administrativa, um dos projetos aprovados cria o Regime Municipal de Recuperação Previdenciária, com o objetivo de garantir o equilíbrio financeiro, orçamentário e atuarial do Instituto de Previdência e Assistência Social do município de Petrópolis, o INPAS. Regime este inovador, que visa trazer maior garantia aos repasses feitos pelo município de Petrópolis ao INPAS, trazendo assim maior segurança jurídica e transparência ao recebimento desses recursos. O plano de recuperação previdenciária vai ser apresentado em 180 dias e visa estabelecer metas e prazos para a recuperação do equilíbrio atuarial, estimativa do impacto financeiro das medidas e mecanismos de avaliação e monitoramento.
Outro projeto institui o Plano de Amortização do Déficit Atuarial, que prevê aportes periódicos da Prefeitura para o INPAS até 2060. Além disso, também foi aprovado o Plano de Cobertura da Insuficiência Financeira, que obriga a Secretaria de Educação a realizar aportes equivalentes a 77,44% da contribuição dos professores, como forma de cobrir a insuficiência do plano financeiro do INPAS provocada pela segregação de massas no regime próprio de previdência social. Essa medida será reavaliada anualmente e tem um prazo de vigência de 75 anos ou até que seja constatado, por meio de estudo, o reequilíbrio integral do plano financeiro da instituição. O município de Petrópolis e o INPAS têm um compromisso com o servidor municipal em garantir todos os seus direitos e trazer maior sustentabilidade ao Instituto. E 2 vereadores de Nova Friburgo pediram uma CPI para fiscalizar possíveis casos de desvios na Prefeitura de Nova Friburgo. Segundo o Ministério Público do Rio, a cidade remanejou cerca de 9 milhões de reais da Secretaria de Saúde para a Secretaria de Turismo. Os vereadores de Nova Friburgo, Marcos Marins, do Partido Social Democrático, e Maicon Gonçalves, do Mobiliza, pediram a abertura de uma comissão parlamentar de inquérito para fiscalizar movimentações do Executivo Municipal frente aos casos investigados pelo Ministério Público do Estado do Rio, que dizem respeito a fraudes em licitações da Secretaria de Turismo, e um novo apontamento sobre o remanejamento de verbas de pastas essenciais para atividades voltadas ao turismo, como, por exemplo, o uso desses montantes em eventos como Encanto de Natal 2025, que custou cerca de 9 milhões de reais das Secretarias de Saúde e Educação. A ação foi efetuada por meio do Decreto Municipal número 3.411 de 2025, sem a devida autorização legislativa. Eu e o vereador Marcos Marins vamos propor à Casa Legislativa uma CPI e precisamos da assinatura dos demais vereadores. É isso aí, pessoal. Os poderes são independentes. A CPI tem também poder de polícia. E nós vamos e devemos averiguar. Então eu tenho certeza que se quem não deve não teme, ninguém vai se opor à abertura da CPI. Sobre o remanejamento de recursos, a MPRJ, por meio da primeira e da segunda Promotorias de Justiça de Tutela Coletiva do município, expediu uma recomendação ao prefeito Johnny Maicon e à própria Câmara de Vereadores, para que ambos estimulassem a implementação de políticas públicas estruturadas nas áreas de turismo e cultura, levando em consideração informações de que verbas de grande volume estariam sendo passadas de pastas essenciais como saúde e educação para outras como turismo e cultura. Segundo o MPRJ, a manobra incluiria recursos do Fundo Municipal de Saúde, verba federal com origem do SUS e com destino específico para o caso de decisões judiciais em caso de carência ou omissão dos serviços prestados pela área da saúde. Apesar do cenário apresentado pelo MPRJ e da iniciativa de Marcos Marins e Maicon Gonçalves, a Casa Legislativa não aceitou o pedido dos parlamentares. Eu estou reivindicando o papel dessa Casa Legislativa de cumprir as suas funções parlamentares de fiscalizar o Executivo Municipal. Agora, não dá para na sexta-feira eu assistir um vídeo falso do prefeito falando que ele se investiga. Agora Johnny Maicon, além de prefeito, também é vereador dessa casa? Então, o que eu estou pedindo não é minha hora livre, que eu tenho direito e falarei hoje aqui como estou falando, primeiro a ser inscrito. O que eu estou pedindo é que os senhores cumpram o papel dessa Casa Legislativa de fiscalizar. Outro ponto levantado pelo Ministério é que essas movimentações vêm acontecendo de forma irregular, pela falta de política pública consolidada e com previsão orçamentária própria para as áreas de destinos dos recursos, o que configura irregularidade no manejo de verba pública. O MPRJ reforçou ainda que, em um prazo de 30 dias, o município e a Câmara se manifestem sobre as providências adotadas. E diante das denúncias, nós questionamos a Prefeitura de Nova Friburgo, mas até este momento não tivemos retorno. Pois é, agora olha só, o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro expediu uma recomendação ao prefeito e à Câmara de Vereadores de Nova Friburgo com o objetivo de fomentar a implementação de políticas públicas estruturadas nas áreas de turismo e cultura. A recomendação tem como base a informação de que uma grande quantidade de verbas estariam sendo remanejadas de pastas essenciais, como saúde
e educação. De acordo com o MPRJ, a inexistência até o momento de uma política pública consolidada e com previsão orçamentária própria para as áreas de turismo e cultura no município faz com que essas atividades venham sendo supridas nos últimos anos de forma irregular, sendo remanejadas de recursos de pastas essenciais. Segundo o órgão, isso se caracteriza como irregularidades no manejo de verba pública. Esses recursos de outras pastas estariam sendo destinados à realização de eventos turísticos e culturais na cidade. Em 2025, para a realização de eventos como o Encanto de Natal, custaram um remanejamento de R$ 9 milhões. Esse repasse foi feito por meio de um decreto municipal sem autorização legislativa, o que, segundo o MPRJ, contrariou a Constituição Federal. Entre as principais medidas recomendadas pelo Ministério Público estão a elaboração de um Plano Municipal de Turismo e Cultura com metas, diagnóstico técnico e participação social, a criação de uma dotação orçamentária específica e permanente para a área e a reestruturação do Conselho Municipal de Turismo e Cultura. A recomendação fixa um prazo de 30 dias para que o município e a Câmara Municipal se manifestem sobre as providências adotadas. Para o MPRJ, a medida visa resguardar o interesse público, garantir a transparência e assegurar a correta aplicação dos recursos públicos em áreas essenciais à população. E olhem só essa história, gente. Equipes de salvamento do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio realizaram um resgate de um turista que se perdeu em uma trilha na Pedra do Sino, em Teresópolis, e acabou se acidentando quando caiu em uma fenda entre as pedras da montanha. A libertação do homem foi realizada na última quarta-feira, dia 16. Três amigos resolveram subir a famosa Pedra do Sino, ponto mais alto da Serra dos Órgãos em Teresópolis, no último dia 16 de junho. No caminho da subida, eles encontraram algumas dificuldades, mas conseguiram chegar ao topo da trilha. Na volta, um deles resolveu fazer um caminho diferente e o fim quase foi trágico. Eu vi que tinha outros caminhos, apesar de não conhecer muito, mas eu identifiquei um outro caminho, porém não era o certo. E aí acabei escorregando, bati a cabeça e tudo mais. Quando eu fui ver, eu estava acordado dentro de uma pedra, preso dentro de uma pedra. Diante da situação, foi acionada uma aeronave do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, que realizou a retirada da vítima e o encaminhamento para o Hospital das Clínicas de Teresópolis. As ações de resgate envolveram grande complexidade devido ao local ser de difícil acesso e a necessidade de utilização de recursos especiais para chegar até a vítima. Os bombeiros se moveram, né? Se prontificaram e foram até mim, com a ajuda do meu amigo, com a ajuda do guarda florestal que estava lá também, e deu a localização, que não era tão fácil, era um lugar realmente muito difícil, era um precipício. O profissionalismo das equipes do Corpo de Bombeiros foi essencial para o salvamento de Gabriel. A todo momento passando positividade para mim e passando que estariam comigo ali até o final, que iriam me tirar dali e que eu iria sair com vida. Tudo bem, Gabriel? Oi. Foi coisa mole, Rota. Não muito. Oi? Tô melhorando. Tá melhorando? Isso aí. O salvamento efetuado por militares do 16º Grupamento de Bombeiro Militar contou com o apoio do Grupamento de Operações Aéreas. Os militares atuaram de forma conjunta e utilizaram métodos exclusivos para acessar a vítima. As equipes conseguiram chegar ao local onde o homem havia caído e conseguiram retirá-lo em segurança. A complexidade é você estar num lugar totalmente restrito, confinado. Ele estava num espaço vital isolado, uma espécie de ampulheta, onde ele conseguiu passar por uma parte mais fechada e ficar num espaço mais aberto. Porém, ele não conseguia nem subir, nem descer, nem para frente, nem para trás. Então foi precisado quebrar essa parte da ampulheta, com ferramentas de breque intermediário e breque inicial, né, para poder fazer esse acesso. Na última sexta-feira, Gabriel reencontrou os bombeiros que salvaram a sua vida na Pedra do Sino e, muito emocionado, agradeceu os serviços prestados pela equipe. Meu Deus, obrigado, cara.
agora a gente volta aqui para a cidade de Petrópolis, porque tem uma notícia bem legal, viu? Principalmente porque essa festa, há tempos áureos aí, antigamente lotava. Pois é, foi sancionada uma lei aqui no município que reconhece de maneira oficial a tradicional festa de Santo Antônio como patrimônio cultural e material de Petrópolis. Realizada no mês de junho, a Festa de Santo Antônio é uma das manifestações religiosas e culturais mais significativas de Petrópolis. A festa é realizada na paróquia de Santo Antônio, localizada no Alto da Serra. A festividade é marcada pela valorização da fé, espírito de coletividade e tradição. Com a nova legislação, a Festa de Santo Antônio passa a fazer parte do calendário oficial de eventos do município. De acordo com a justificativa da lei, trata-se da valorização de uma celebração que reflete a identidade cultural do povo petropolitano. O reconhecimento como patrimônio cultural imaterial tem como objetivo preservar os saberes, práticas e manifestações culturais que envolvem a festa. Bom, pessoal, terminando a nossa edição, mas segunda-feira a gente está de volta com muita informação ao vivo para você aqui na tela da TVC, viu? Um ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau, tchau. Tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.